Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo, eu vou explicar para vocês como a gente pode construir o gráfico de uma função quadrática. Então, sem ainda o conhecimento de todos os coeficientes, o que eles determinam numa função, então seria um exemplo bem introdutório de como desenhar ou construir o gráfico de uma função quadrática. Então, veja o exemplo. Construa o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado mais 2x menos 3. Para construir essa função, eu preciso ter alguns valores de x. Então, aqui vamos considerar x sendo menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, para construir o gráfico dessa função, eu preciso determinar pontos. Para eu depois desenhar, então, no plano cartesiano esses pontos e aí sim construir o gráfico da função. Então, vamos começar calculando os pares ordenados, né, x, y, para esses valores de x aqui acima. Se eu tenho a função, então, f de x igual a x ao quadrado mais 2x menos 3, quem vai ser f de menos 4? Vou substituir, no lugar do x, o menos 4. Então, vai ficar menos 4 ao quadrado, mais 2 vezes menos 4, menos 3. Menos 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. 2 vezes 4, 8. Mais com menos, menos. Então, negativo 8. E o negativo 3 eu apenas copiei. 16 menos 8, 8. 8 menos 3, 5. Então, eu tenho o meu primeiro ponto. Aqui eu nomeei ele como ponto A, onde x é menos 4. Então, y vai ser 5, que é o valor da f de x. Quem seria a f de menos 3? Vou substituir no lugar do x por menos 3. Então, eu vou obter menos 3 ao quadrado, que dá 9. 2 vezes menos 3, que dá menos 6. E vou copiar o menos 3. 9 menos 6, 3. Menos 3, 0. Então, eu tenho mais um ponto, o ponto B, de coordenadas menos 3, 0. Observe que sempre o valor do x vai primeiro. f de menos 2. Substituir no lugar do x por menos 2. Efetuando o cálculo, menos 2 ao quadrado, 4. 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 3. 4 menos 4, 0. Menos 3, menos 3. Portanto, eu tenho o ponto C, onde as coordenadas são menos 2 e menos 3. De forma análoga, eu vou fazer a f de menos 1. Agora o x está valendo menos 1. Substituindo os valores, eu vou encontrar o ponto de coordenadas menos 1 e menos 4. Da mesma forma, eu vou fazer com o 0. Depois, vou fazer com a f de 1. Observem que os cálculos estão aqui. E com a f de 2, né? Então, substituir 2 ao quadrado dá 4. 2 vezes 2, 4, menos 3. 4 mais 4, 8. 8 menos 3, 5. Então, 2 e 5 são as coordenadas do ponto. Agora que eu estou de posse desses pontos, eu vou vir e vou desenhar um plano cartesiano e aí eu vou marcar os pontos encontrados. Então, eu vou usar aqui o GeoGebra para mostrar para vocês como a gente pode construir o gráfico. Também, quem vai fazer o desenho, né, pode usar papel quadriculado ou milimetrado, ou só com a régua mesmo. Desenhe, então, um plano cartesiano, onde o eixo horizontal é o x e o eixo vertical, o eixo y. E aí, então, eu vou agora localizar os meus pontos. Lá, o primeiro ponto que a gente encontrou foi o ponto A, as coordenadas são menos 4 e 5. Então, está aqui o meu ponto, menos 4 e 5. Depois, o ponto B, as coordenadas menos 3 e 0. Observem que esse ponto fica exatamente em cima do eixo x. O ponto C, as coordenadas eram menos 2 e menos 3. Então, está aqui o ponto C. O ponto D, menos 1 e menos 4. Então, está aqui o ponto D, menos 1 e menos 4. O ponto E, 0 e menos 3. E o ponto F, 1 e menos 1. E o G, 2 e 5. Observem que agora, então, eu tenho aqui todos os pontos, né, que eu fiz o cálculo, localizados no plano cartesiano.
Como o gráfico de uma função do segundo grau é sempre uma parábola, então ele vai vir, vai passar aqui pelo ponto A, B, C, D, vai fazer a curva E, F e G. Então agora basta a gente unir esses pontos. Unindo esses pontos, a gente então vai ter o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado mais 2x menos 3. Então, como vocês podem observar, tenho aqui o gráfico da minha função. Lembrando que este é um gráfico introdutório do conteúdo de função quadrática. Mais à frente eu vou fazer um vídeo e eu vou disponibilizar no meu canal, onde eu vou explicar como a gente pode fazer um esboço desse gráfico, e aí usando algumas técnicas, como determinar aonde são os pontos que ele intercepta o eixo x, o ponto em que ele intercepta o eixo y, e aonde acontece esse ponto aqui, onde o gráfico tem um valor de mínimo, ou, dependendo do valor do A, um valor de máximo. Então, isso eu vou explicar num outro vídeo. Aqui é um exemplo introdutório, quando eu conheço alguns valores de x, e aí eu tenho que determinar os pontos para construir o gráfico da função. Espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida podem deixar nos comentários. Agradeço a todos por assistirem esse vídeo. Tenham ótimos estudos.